Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de eletricidade. E seguindo aí os conteúdos que nós temos estudado, hoje nós começaremos a falar sobre magnetismo e também sobre eletromagnetismo. Dois importantes fundamentos dentro da eletricidade, né, que vão nortear aí uma série, né, de fatores relacionados à eletricidade que nós vamos estudar nessa aula. Então, antes da gente começar a falar sobre magnetismo e eletromagnetismo, né, é importante aí que você se atente, né, a esses conceitos para que você possa entender bem o que nós vamos ver a partir agora desse segundo momento, né, após a nossa primeira avaliação. Antes de falar sobre magnetismo e eletromagnetismo, eu gostaria de dizer que nós entramos agora numa etapa da nossa matéria onde nós vamos abordar, né, uma outra parte, né, dos circuitos, né? Nós vamos abordar a parte envolvendo corrente alternada. Então, até agora, nós estudamos a corrente contínua e agora nós vamos começar a estudar a corrente alternada. Tá? Então, vou mudar alguns conceitos. Então, a gente começa falando hoje sobre magnetismo e eletromagnetismo. Na próxima aula, a gente já fala sobre sinal AC, sobre sinal de corrente alternada. E aí a gente começa a estudar, então, as relações, né, como os componentes se comportam nos circuitos de corrente alternada. Não só os resistores, né, que nós já temos estudado, mas também vamos ver os capacitores, os indutores e outros componentes eletrônicos e como eles reagem, né? Como eles se comportam aí sobre a tensão alternada. Então, virando a página de tensão contínua para tensão alternada, né? Para corrente alternada. Mas antes, então, vamos falar sobre magnetismo e eletromagnetismo. Então, pessoal, vamos começar pelo magnetismo, né? Na verdade, um tem uma relação muito grande com o outro, né? Então, não dá para a gente falar de eletromagnetismo sem você conhecer muito bem a questão do magnetismo. E com relação ao magnetismo, né? A gente tem lá, né? O nosso ponto de partida é o que nós chamamos de magnetita, né? Que seria o Fe3O2, né? Ferro 3, oxigênio 4, né? Fe3O4, perdão. Então, esse aqui é um mineral magnético, né? O que nós conhecemos como ímã, né? A pedra ímã, né? Que é a mais magnética aí de todos os minerais da Terra. Então, pessoal, a palavra ímã, né, vem de magnetita. Né? A gente sempre relaciona magnetismo a ímã, né? Falou em atração magnética, a gente lembra sempre do ímã. Agora, a magnetita, né, vem do nome, né, do local onde essa pedra é extraída. Então você tem lá a pedra ímã, a palavra ímã vem de magnetita, e magnetita está relacionado com magnésia, né, que é um local na Grécia muito abundante nesse tipo de pedra, que é a pedra ímã. Tá? Então, por isso, daí onde vem o nome magnetita, vem o nome magnetismo, tá? Vem aí da região de Magnésia, na Grécia. Então, magnésia, né, significa lugar das pedras mágicas. Então, uma coisa tem relação com a outra, né? Uma coisa vai se relacionando com a outra. A gente vai percebendo, né, que magnetismo tem a ver com ímã, tem a ver com magnésia, tem relação com o lugar das pedras mágicas. E assim, então, a gente faz a nossa introdução, né, sobre o magnetismo. Agora, por que se chamavam, né, de lugar das pedras mágicas? Porque eles, inicialmente, eles acreditavam que as pedras, né, como você tinha lá dois ímãs, né, e você tinha a atração desses ímãs, ou de metais a esses ímãs, então acreditava-se que essas pedras elas se atraíam, né, magicamente, né, e não através do efeito do magnetismo como nós conhecemos hoje. Bom, como nós sabemos, né, a maior característica da pedra ímã, né, da pedra magnetita, é atrair pedaços de ferro, né, pedaços depois nós vamos dar uma classificação a esse ferro, nós vamos dizer que isso aí são substâncias ferromagnéticas, né?
E aí deram o nome a essa pedra de ímã. Bom, ímã, né, vem do francês amant, né, que significa amante, né? E aí tem relação aí com a característica de atração, né, que os amantes têm. Então, como dois amantes eles sentem atração um pelo outro, né? Então o nome amante, né, do francês amant, e aí surgiu o termo ímã. Bom, colocado aí muito bem a questão das nomenclaturas, né, da onde vem cada termo, né, da onde vem o termo ímã, magnetismo e tudo mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ímã, né, essa importante pedra aí que nós temos. Então o ímã ele tem a capacidade de atrair metais, tá? Isso aí é o que a gente tem como padrão, né? Você sabe que o ímã atrai metais, essa é a maior característica do ímã. Essa atração, ela sempre acontece, né, com maior capacidade nos polos desse ímã. Então você tem aqui um ímã, você sabe, né? Esse ímã ele tem o norte e o sul, e a maior capacidade de atração ela ocorre próximo dos polos, tá? Então, esse norte vai atrair lá metais, né? Esse sul vai atrair metais, mas essa atração ela ocorre mais próxima aos polos do que no centro do ímã. E aí, pessoal, se a gente pendurar, né, fizer uma experiência pendurando o ímã pelo centro dele, né, um lado vai sempre apontar para o norte da Terra e o outro vai apontar para o sul da Terra. E aqui surgiu o primeiro GPS, né, conhecido, que é, na verdade, a bússola, né? Uma bússola é simplesmente isso, é um ímã pendurado, né? Seja ele dentro de uma caixinha, seja ele feito dessa forma aqui, né? Porque você tem lá, a Terra ela também tem polos, né? E o polo norte, né, desse ímã vai ser atraído pelo polo sul da Terra. Então, dessa forma a gente consegue então identificar quais são, para que lado você está indo, e aí ter um senso de localização através da bússola, né? Então, a bússola sempre, durante muito tempo, foi o principal instrumento utilizado para as pessoas se localizarem, né? Para as pessoas poderem entender onde elas estavam e para onde elas gostariam de ir e qual o sentido que elas teriam que seguir, tá? Então o ímã a bússola baseada então no ímã, né? Um simples, bem mais simples que hoje do que hoje os GPS, né? Que são via satélite. O ímã fazia muito bem essa função e atendia na época. Bom, com relação aos ímãs, né, tem o que nós chamamos de fenômenos magnéticos, né? Esses fenômenos magnéticos, isso aí a gente conhece, logo aí nos primeiros anos de vida a gente já consegue ter essa percepção, né, que é a percepção da repulsão e da atração. Então nós sabemos que os polos iguais de um ímã eles se repelem. Então se você tenta juntar lá um norte com o norte, você vai ter ali uma repulsão. Se você tenta juntar o sul com o sul, você vai ter também uma repulsão, ou seja, eles vão se repelir. Aí você tem a característica da atração. Então você sabe que os polos diferentes eles se atraem, né? O norte se atrai ao sul, né? E o sul se atrai ao norte, tá? Então você tem uma característica de atração. Então, com relação aos fenômenos magnéticos, a gente tem essas questões. Também nós temos, né, uma outra característica, né, dos ímãs, que é a questão da inseparabilidade dos polos, né? Então isso acontece da seguinte forma: se você pegar um ímã, se você cortar esse ímã em duas partes iguais, que por sua vez você pode também dividir ele em outras tantas partes, a gente vai observar o seguinte, que a cada parte, né, ela vai se constituir um novo ímã, embora seja menor, né, e vai ter sempre dois polos. Então, olha, você tem um ímã aqui, eu vou dividir ele no meio. Então você não vai conseguir separar o norte do sul. Você vai ter dois ímãs. Um dos lados ele vai criar um norte e o sul, o outro vai criar um norte e o sul também. Se aqui você também quiser dividir ele ao meio, você também vai ter mais dois ímãs, norte-sul e norte-sul. Então não é possível você separar o norte-sul, porque ele automaticamente já cria um polo oposto ao que ficou. Então você não consegue separar o norte-sul e assim por diante. Você vai dividindo e você vai criando então novos ímãs.
certo? Bom, e aí, pessoal, uma das características do ímã, né, é o que nós chamamos de campo magnético, né? O que é o campo magnético, né? O campo magnético é a região do espaço em torno do ímã, né, ou também de um condutor, né, que vai ser percorrido por corrente elétrica, e a gente vai ver que esse condutor, onde se percorre uma corrente elétrica, ali também nós vamos ter a geração de um campo magnético. Então, o campo magnético é essa região em torno de um ímã ou de um condutor percorrido por corrente elétrica, onde vão acontecer as interações magnéticas. Então, esse campo magnético, né, ele vai ter uma unidade. Quando a gente quer representar o campo magnético, a gente identifica por esse B aqui, com essa seta em cima, que indica vetor. Mas a unidade de campo magnético é Tesla, tá? Essa é a unidade do campo magnético. E aí, a gente consegue, então, identificar, né, em volta do ímã, né, as linhas de campo magnético dele. As linhas de indução, né, elas sempre saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então, você tem as linhas de indução que realmente vão representar aí o campo magnético. É como se você tivesse aqui, olha, se a gente existe uma experiência que se faz, né, colocando limalha de ferro sobre o ímã, a gente percebe essa movimentação. Então, as linhas sempre é como se você tivesse linhas, né, em volta desse ímã, saindo então do norte, né, do polo norte, chegando ao polo sul e criando então esse caminho. Então, pessoal, esse campo magnético, né, quanto mais próximo as linhas de indução, quanto mais próximo você tiver as linhas de indução, mais intenso o campo magnético. Então, as linhas de indução, elas não vão se cruzar, tá? E aí, se você está mais próximo, é lógico, quanto mais próximo você tiver do ímã, maior vai ser o campo magnético. Então, não é que um ímã gera um determinado campo magnético somente. Ele vai variar de acordo a você estar mais próximo ou mais distante desse ímã. Então, pessoal, essa característica, né, do campo magnético, essa ideia de campo magnético que o ímã provoca, ela é muito importante, tá? Então, por enquanto, a gente está falando só do ímã. Depois a gente vai ver, através da eletricidade, como que a gente também consegue ter esse mesmo efeito. Agora, a gente pode observar também, né, os tipos de ímã que nós temos. Então, nós podemos ter também, né, o que nós chamamos de ímãs naturais, que é a própria magnetita, o próprio óxido de ferro, lá que nós vimos no começo do vídeo. Agora, nós temos também aqueles ímãs artificiais, né, que podem ser temporários, né, como o ferro, ou podem ser permanentes, como o aço, carbono, níquel, o próprio cobalto. Então, a gente consegue pegar materiais e imantar esses materiais ao contato, então, de uma pedra natural. Então, a magnetita, o óxido de ferro, são os ímãs naturais que são encontrados na natureza. Já você pode, então, pegar uma barra de aço e imantar ela, e ela vai se tornar, então, um ímã artificial. Outro conceito que nós temos relacionados a magnetismo é o que nós chamamos de fluxo magnético, tá? O fluxo magnético, ele é o conjunto de todas as linhas de campo magnético que atinge perpendicularmente uma área. Então, a unidade do fluxo magnético é o Weber, né, representado pelo WB, e é esse fluxo que vai representar, né, se você está as linhas de força magnética estão entrando em um determinado material, né? Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver estudando o eletromagnetismo ainda nesse vídeo. Então, a gente vai dizer que o fluxo magnético, né, ele vai ser o campo magnético vezes a área. Então, está relacionado à área com que esse campo magnético ele está entrando, tá? Perpendicularmente atingindo essa área. Então, está aí, né, o fluxo magnético, né, é igual ao campo magnético vezes a área atingida. Bom, outro conceito que nós temos, e esse conceito é um pouco mais amplo, porque a gente vai conseguir definir, então, aquilo que pode ser imantado, aquilo que não pode ser imantado, o que é atraído pelo ímã, o que não pode ser atraído pelo ímã, que é a permeabilidade magnética, né? A permeabilidade magnética é um conceito importante que nós temos no magnetismo, porque ela vai medir a facilidade que as linhas de campo têm para atravessar um determinado material. Então, essa facilidade, né, que
que aquelas linhas de campo que nós vimos, que ela vai ter de atravessar um determinado material, que vai definir a permeabilidade magnética. Então nós temos materiais que são mais permeáveis e materiais que são menos permeáveis. Então a permeabilidade magnética, ela vai permitir quantificar o quanto o material tem de magnetismo. A unidade de permeabilidade magnética é Henry por metro. Tá? A gente representa no W dividido por M. E aí a gente tem a permeabilidade magnética do vácuo, né? Que é 4π vezes 10 elevado a menos 7 H/m, né? Que é Henry por metro. Então, é importante a gente falar dessa permeabilidade magnética pelo seguinte: a gente vai ver, né, como a gente tá observando aqui, você tem lá a permeabilidade magnética no vácuo, mas você também tem a permeabilidade magnética no ar, né, que é 1,00000037 Henry por metro. Essa é a permeabilidade magnética no ar. Agora, cada material vai ter a sua permeabilidade magnética. Então, o ferro tem uma determinada permeabilidade magnética, o cobre tem uma determinada permeabilidade magnética, o plástico tem uma determinada permeabilidade magnética, e a gente vai ver então que dependendo dessa permeabilidade magnética, a gente vai poder classificar então esses materiais, tá? E aí como que a gente faz essa classificação, né? Que é a classificação das substâncias magnéticas. Então a gente tem lá substâncias ferromagnéticas, né? Então são aquelas que apresentam facilidade de imantação ao entrar em contato com o campo magnético. Então aquilo que tem imantação, ela se torna um ímã, ela é atraída por um ímã, né? Por exemplo, o ferro, o cobalto, o níquel, né? E aí esses elementos eles têm permeabilidade magnética muitas vezes maior que a permeabilidade magnética do ar, né? Lembrando que a permeabilidade magnética do ar, como nós vimos aqui, né, ela é então esse 1,00000037 Henry por metro. Então, no caso aqui que nós estamos vendo, no caso do ferro, do cobalto, do níquel, a permeabilidade magnética deles é alta. Então, como ela é maior que a permeabilidade magnética do ar, então a gente vai dizer que eles são substâncias que são de fácil imantação, elas são atraídas por ímãs, né? Então são materiais normalmente utilizados para você utilizar juntamente com outros elementos para você criar, né, magnetismo, para você propagar o magnetismo, entre outras coisas. Bom, e aí você tem as substâncias paramagnéticas, né? As substâncias paramagnéticas são aquelas de imantação difícil ao entrar em contato com o campo magnético. Então, nesse caso, a madeira, couro, alumínio, magnésio, isso você não tem uma imantação com esses elementos. Então, o que acontece? Esses elementos vão ter a permeabilidade magnética entre 1 e a permeabilidade magnética do ar, né? Que é aquele 1,00000037 Henry por metro. Então, nesse caso, né, esses materiais, como essa permeabilidade magnética vai estar entre 1 e a permeabilidade magnética do ar, eles têm imantação difícil. Você pegar lá um pedaço de madeira, realmente, ele não é atraído pelo ímã, né? Então, dessa forma, a gente classifica, então, né, como uma substância paramagnética. Outra classificação que a gente pode ter é de substâncias diamagnéticas, né? Nesse caso, as substâncias diamagnéticas, a imantação dela ocorre no sentido contrário do campo magnético. Então elas são repelidas, que acontece com o cobre, com a prata, com o chumbo, com o ouro. Por isso a dificuldade, de repente, de você conseguir pegar o ouro através de magnetismo, porque na verdade ele é repelido, né, e não atraído. Olha que interessante. Então esses têm permeabilidade magnética menor do que 1. Né? Então, no caso do cobre, da prata, do chumbo, do ouro e de outros, eles vão ter essa permeabilidade magnética menor do que 1. Então, pessoal, dessa forma, né, a gente consegue aí criar uma tabelinha, né? Essa aqui é uma tabela com os principais materiais, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Lembrando que a permeabilidade do ar é 1,000037. A permeabilidade magnética do níquel é 250 Henry por metro, né? Ela é classificada como ferromagnética. O cobalto é 600. Olha só como ele está bem acima do 1 mesmo, né? Ou acima da permeabilidade do ar
como nós vimos. Então o cobalto também é ferromagnético. O ferro ele é 4000, né? Então também é um elemento ferromagnético. O alumínio é 1,000021. Então, como ele é menor daquele 1,00037, então ele é paramagnético. É a mesma coisa o magnésio, é 1,000012. Também é paramagnético. Então ele não é atraído. Você pode ver uma barra de alumínio, ela não é atraída por um ímã, né? Já o ouro, a prata, o cobre já é menor do que 1. Então é 0,99996, 0,99998 e 0,99999 no caso do cobre. Então aí são materiais diamagnéticos. Então dessa forma, né, a gente classifica esses materiais como ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, né? E a gente sabe então aqueles que têm atração, aqueles que não têm atração e aqueles que têm até de certo ponto se repelem quando você aproxima um ímã, tá? Se bem que ele vai se repelir muito pouco, tá? Então, pessoal, essa é uma visão geral que eu gostaria de dar para vocês a respeito do magnetismo, né? E eu gostaria agora de falar com vocês a respeito do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo é como o próprio nome, né, tá falando aqui, eletro e magnetismo, significa o magnetismo gerado a partir da eletricidade. E aqui é um ponto extremamente importante para a gente, né, que vai falar, né, que vai utilizar isso depois nos conceitos de indutores, nos conceitos aí mais à frente. Então, no caso, aqui a ideia, né, é você gerar magnetismo a partir, então, da eletricidade. Então, como que eu faço isso, né? Então, o que é o eletromagnetismo? Então, é o fenômeno magnético provocado pela circulação de uma corrente elétrica, e aí essa circulação da corrente elétrica vai provocar, então, um fenômeno magnético. Então, a gente vai aplicar, né, a todo fenômeno magnético que tem origem em uma corrente elétrica. Então aqui, o eletromagnetismo ele tem, em relação ao magnetismo, uma grande diferença é que o magnetismo, ou você imanta ele artificialmente, né? Você pega uma barra de ferro, aproxima de um ímã e ele se torna imantado, ou a própria pedra magnetita, mas quando a gente... Então esse é o magnetismo. Quando a gente fala do eletromagnetismo, eu estou dizendo que eu vou aplicar uma tensão, vai circular uma corrente e essa corrente ela vai gerar então um campo magnético. Esse campo magnético é o que nós vamos então definir como eletromagnetismo. Então é o campo magnético provocado através da passagem da corrente elétrica. Bom, isso se baseia aí na teoria física, né, do James Maxwell. O James Maxwell, né, ele foi um dos precursores aí do eletromagnetismo, juntamente com outros nomes, né, nomes extremamente importantes, mas o James Maxwell, ele explica, né, a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Foi o primeiro a tentar explicar essa relação que existe da eletricidade e o magnetismo. E isso é extremamente importante porque através dessa relação é que surgiram as máquinas elétricas. A própria geração de energia elétrica ela se dá através do eletromagnetismo, né? Os próprios motores, os geradores, os transformadores, e aí o surgimento em si das máquinas elétricas, o que proporcionou aí um avanço depois na Revolução Industrial, e aí como nós conhecemos até hoje, né? Então o eletromagnetismo está muito presente aí no dia a dia aí da eletricidade, da eletrônica, da mecatrônica, da eletrotécnica, né? A gente não consegue muitas vezes pensar, né, de como seriam essas áreas se a gente desprezasse aí o conceito de eletromagnetismo. Bom, os pilares, né, do eletromagnetismo, um deles é que o campo magnético ele é o resultado do movimento de cargas elétricas. Então, se a corrente é movimento de elétrons, né, e eu consigo ter campo magnético a partir do movimento de elétrons, né, a partir da corrente elétrica, então eu vou dizer que o campo magnético é o resultado de movimentos de cargas elétricas. Isso é verdade. Também eu vou dizer que o campo magnético pode resultar em uma força magnética
quando associado a ímãs. Então, quando eu faço essa associação, eu consigo potencializar esse campo magnético. Nós vamos ver mais à frente. E esse extremamente importante, né, que a variação do fluxo magnético resulta em movimento de cargas elétricas. Então eu consigo, a partir de magnetismo, gerar, né, o movimento de cargas elétricas. Então isso é possível. Então eu consigo obter energia elétrica a partir do magnetismo. Então assim como é uma estrada de duas vias, assim como eu consigo criar magnetismo a partir de movimento de elétrons, a partir de corrente elétrica, eu consigo criar corrente elétrica a partir de magnetismo também, que é o que esse terceiro item aqui, esse terceiro pilar, né, que fala da variação do fluxo magnético, né, que pode resultar no movimento de cargas elétricas. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente estiver estudando a lei de Faraday. Bom, aí pessoal, eu gostaria de falar para vocês da experiência de Ørsted, né? O Ørsted, né, que é um cientista, né, até meados de 1820, né, os cientistas acreditavam que os fenômenos elétricos, né, e os fenômenos magnéticos eles eram totalmente independentes entre si. Então, eletricidade é uma coisa, magnetismo é outra coisa. Só que esse físico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, ele provou, né, em uma palestra em 21 de abril de 1820 que esse pensamento estava errado. E como que ele provou isso? A ideia, né, do Ørsted é a seguinte: ele tinha lá uma bússola, né, então imagina só, o GPS da época, você tinha uma bússola e de repente ele ligou lá uma fonte de eletricidade, né? Passou uma corrente por um condutor. Olha o que acontece com a bússola, né? Então a bússola está ali estável, né? De repente você liga um condutor. Ele percebeu que a bússola começou a mexer, né? Então essa é a tal da experiência de Ørsted. Olha, a bússola fica maluca. E o que tem dentro dessa bússola? Um ímã, né? Da mesma forma, né, a gente consegue observar. Olha, a hora que eu ligar aqui a eletricidade, ó, a bússola começa a ficar maluca. Da mesma forma, né, ó, simplesmente um pêndulo, né, um ímã em forma de pêndulo, a hora que você liga a eletricidade, você percebe que esse ímã ele se movimenta. Então, olha, ligando a eletricidade, ó, ela se movimentou, ele se movimenta. Então o Ørsted ele descobriu isso, né, ele conseguiu identificar isso, né, que a corrente, quando passa por um condutor, ela gera um campo magnético. E esse foi aí a grande descoberta então do Ørsted, né? Então é o tal do campo magnético em um condutor. Então você tem o campo magnético em um condutor, passa uma corrente por um condutor e você vai gerar um campo magnético, né? Esse campo magnético ele pode ser maior ou menor, dependendo da corrente. Então a circulação da corrente elétrica em um condutor vai originar um campo magnético em redor desse condutor. E aqui o campo magnético está em volta do condutor. E é o que nós conseguimos, né, então, observar aqui nessa figura, né, a corrente elétrica passando por um condutor. Isso aqui é um condutor, passou uma corrente e você vai gerar então um campo magnético em volta desse condutor. Então a direção e o sentido do campo magnético vai ser definido pelo que nós chamamos de regra da mão direita. Olha só a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita ela vai definir o sentido de deslocamento das linhas de força das linhas magnéticas, né? As linhas magnéticas. Então, olha, o que você faz? Você tem lá a corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica ela tem um sentido. Você pega a sua mão direita, você pega o seu dedão e coloca ele apontado para o sentido da corrente. Os outros 4 dedos, né, eles vão indicar em volta do condutor, né, o sentido da corrente, o sentido e a direção do campo magnético. Tá? Então, o dedão no sentido da corrente, os outros dedos vão indicar em volta do fio qual que é o sentido
e a direção do campo magnético. Então, envolvendo, né, o condutor com os 4 dedos da mão direita, de forma que o polegar indique o sentido da corrente, o sentido do campo magnético será o mesmo dos dedos que envolvem o condutor. Então, olha só, a gente consegue, olha, dessa forma aqui, ó, você tem a corrente, dedão apontando para o sentido da corrente. Então, olha só o sentido, olha, esses 4 dedos estão indicando, então, que a corrente está nesse sentido. Tá? Então, esse aqui, ó, aqui embaixo mostra o sentido do campo magnético desse condutor, né, com esse sentido de corrente. Aí o sentido da corrente vai ser definido, então, pela polaridade aí da fonte geradora de tensão. Então, essa é a regra da mão direita para a gente descobrir a direção e o sentido. Para a gente poder indicar que a gente percebe, né, que tem seta que está entrando no plano e tem seta que está saindo do plano. Para ficar mais fácil a representação, então a gente vai representar com uma bolinha com um pontinho quando o campo magnético está saindo da tela. E uma bolinha com um xizinho, né, que seria a parte de trás da seta, né, quando o campo magnético está entrando na tela. Então aqui a gente imagina a ponta da seta e aqui a parte de trás da seta, né? Então a gente consegue fazer essa mesma representação aqui. A gente percebe que em cima ele está entrando e por baixo ele está saindo. Então eu represento que aqui com um xizinho, né, que seria a parte de trás da seta, e na parte de baixo a ponta da seta, né, ele saindo desse plano. Então eu consigo verificar que ele está saindo. Então essa é a regra da mão direita. A regra da mão direita e aí a identificação que a gente tem disso daí. Então, dessa forma a gente consegue representar, né, num plano, né, você não precisa ficar desenhando as linhas, né, do campo magnético, você pode representar somente com o pontinho ou com o xizinho aí e a bolinha. Então é a seta saindo, aqui a seta entrando. Então a regra da mão direita, você vai ver que ele vai entrar no plano de cima e vai sair pelo plano de baixo. Depois você tenta pegar um cordão, alguma coisa assim, né? Ou uma caneta que seja, um bastão, e aí você coloca lá então a sua mão direita, né, no sentido da corrente, né? E aí você vai ver que os outros dedos vão indicar, né, em volta como ele vai estar passando, né, por volta dessa corrente, em volta desse condutor no caso, tá? Vai indicar então o sentido do campo magnético. Então, pessoal, a regra da mão direita. Bom, quanto à intensidade, né, do campo magnético de um condutor, o que nós podemos dizer é o seguinte, né, que essa intensidade que acontece em redor, né, do condutor, ela depende da intensidade da corrente que vai fluir por esse condutor. Ou seja, ele vai ser diretamente proporcional à corrente que circula nesse condutor. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer isso daqui, ó. Corrente pequena, campo magnético fraco. Corrente grande, né, corrente com valor maior, vai proporcionar um campo magnético intenso. Então é diretamente proporcional. Quanto mais corrente, mais campo magnético que essa corrente vai proporcionar. Isso a gente consegue medir, né, através de uma fórmula. Então eu vou dizer aqui que o meu B, que é a fórmula de intensidade de campo magnético, vai ser a corrente, né, o meu I, que é a corrente, vezes a permeabilidade magnética do material, né, então vai depender do material, vai depender da corrente, dividido por 2π, vezes a distância que eu quero saber o meu campo magnético em relação ao meu condutor, né, porque a gente viu que quanto mais próximo eu tiver do condutor, maior vai ser o campo magnético. Quanto mais distante eu tiver do meu condutor, menor vai ser meu campo magnético. Então vai depender desses 3 fatores, da corrente que está passando, de qual material que é feito esse condutor, né, e vai depender também da distância que eu quero saber esse campo magnético em relação a esse condutor. Agora, isso muda, né, e o conceito, né, que a gente viu, né, da corrente que passa por um condutor, ele é importante. E a partir daí vai vir um outro conceito, que é o conceito do campo magnético em uma espira. E o que é uma espira? É um fio enrolado. Isso aqui é uma espira, quando eu pego um fio e dou uma volta. Porque quando eu faço isso, né, a espira então é um fio condutor dobrado na forma de círculo, né? Quando eu pego o condutor
e dobro ele no formato de uma espira, eu aumento a intensidade do campo magnético, sem precisar mexer no material, sem precisar mexer na corrente, né? Sem precisar aumentar a corrente. Então o fato de eu, a partir do condutor, dobrar ele e transformar ele em uma espira, eu aumento a intensidade do campo magnético. E aí essa intensidade vai ser o quê? A corrente vezes a permeabilidade magnética, dividido por 2 vezes R, sendo que esse R é o raio da espira. Então, esse denominador ele vai ficar menor. Ficando menor, eu vou ter o quê? Um campo magnético maior, né? Então, olha só, a não ser que eu faça uma espira muito larga, né? Mas se eu fizer uma espira com um diâmetro razoável, né? Eu vou conseguir, então, aumentar o meu campo magnético. Então, pessoal, o que a gente considera, né, é que o condutor, ele, quando passa uma corrente pelo condutor, provoca um campo magnético. Se eu dobro ele no formato de uma espira, eu aumento esse campo magnético. Então, uma forma de aumentar o campo magnético do condutor é o quê? Fazer uma espira, criar uma espira. Só que como eu quero, se eu quiser, se eu tiver a intenção de aumentar o campo magnético que eu estou gerando a partir da eletricidade, eu posso não somente fazer uma espira, mas fazer um conjunto de espiras, que é o que nós chamamos de bobina, tá? A bobina é um conjunto de espiras. Então esse conjunto de espiras, né, também chamado aí de solenoide, né, esse aqui é o exemplo, ó, que seria uma bobina com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. Então eu estou multiplicando por 8 aquele efeito da espira, né? Então a bobina é uma forma que nós temos de potencializar ainda mais o campo magnético que passa por um condutor. Então eu peguei esse condutor e fiz dele não uma espira, mas eu fiz dele uma bobina, que é um conjunto de espiras. Então a diferença do campo magnético que eu vou ter de uma espira em relação àquele condutor inicial vai ser muito, mas muito maior. Então, para obter campos magnéticos de maior intensidade, basta você enrolar o condutor em forma de espira, constituindo então uma bobina, tá? Isso aqui também pode ser chamado de indutor, né? Que nós vamos estudar algumas aulas adiante. E aí essa intensidade, né, ela vai ser, como que eu vou descrever ela? Vai ser a corrente vezes a permeabilidade magnética, beleza, dividido pela distância entre a primeira e a segunda espira, mas aqui também na parte de cima eu multiplico pelo número de espiras. Então olha só, quanto mais espiras, maior vai ser então a intensidade do meu campo magnético. Agora eu tenho que tomar cuidado entre a primeira e a última espira, né, porque quanto maior for a minha bobina, menor vai ser o campo magnético. Então, dosando isso, eu consigo aumentar muito o meu campo magnético. E qual é a vantagem disso, né? A vantagem disso é você criar, né, elementos que, a partir da eletricidade, você consegue gerar, então, campo magnético. Tá? Por exemplo, uma solenoide, né? O relé funciona dessa forma, a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Então, as linhas de força, né, do campo magnético que são produzidos por uma bobina são idênticas às do campo magnético produzido por um ímã. Então, olha só essa comparação. Eu tenho aqui as linhas de força, né, produzidas pela bobina, né, parece que ela se tornou um ímã, né, com norte e sul, aqui em volta, né, mais próximo dos polos eu tenho maior magnetismo. E aí o que acontece? Olha, se fosse um ímã, seria a mesma coisa, né? Então a diferença da bobina para o ímã. Então eu tenho, né, a minha solenoide, a minha bobina, ela praticamente se tornou então um ímã, tá? E aí dependendo das regras lá, número de espiras, o material, a corrente, a distância da primeira e da última espira, isso tudo vai interferir então nesse campo magnético. Bom, então se a gente colocar, né, e aí um dos segredos que o pessoal faz para aumentar, para potencializar então ainda mais esse campo magnético, é colocar um material ferromagnético no interior dessa bobina, né? Aí a intensidade do campo magnético ela vai ficar mais intensa ainda, porque você não vai ter uma dispersão
né, do campo magnético. Então, se você coloca aqui dentro dessa bobina, né, um núcleo, né, que é o que a gente costuma chamar nas bobinas de núcleo de ferrite, você potencializa ainda mais o efeito do campo magnético dessa bobina. E aí, dessa forma, a gente consegue aumentar bastante, então, a nossa bobina. A capacidade dela gerar um campo magnético. Então, pessoal, até agora, né, relacionado a eletromagnetismo, nós falamos do quê? Nós falamos de como nós podemos fazer para, a partir, né, da corrente elétrica, gerar magnetismo. Agora, nós vamos ver o contrário. É possível, a partir de uma bobina, né, a partir também de um ímã, a partir do magnetismo, é possível gerarmos corrente elétrica, gerarmos tensão. Isso é o que nós chamamos de indução eletromagnética. Isso aqui é um fenômeno muito interessante que acontece dentro do eletromagnetismo. Então, o que vem a ser a indução eletromagnética? Ela vai descrever como o campo magnético interage com o circuito elétrico para produzir uma tensão. E aí é lógico, né? Se eu coloco uma carga, dessa tensão eu vou ter uma corrente. Então, pessoal, na prática é a possibilidade de gerar tensão a partir de um campo magnético. Então é o contrário, né? Se eu estava gerando corrente, se eu estava gerando campo magnético a partir de corrente, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero gerar tensão a partir do campo magnético, tá? E aí é lógico que se dessa tensão eu fechar o circuito com uma carga, eu vou ter corrente elétrica. Como que isso acontece, tá? Isso acontece, esse fenômeno da indução eletromagnética, ele surge da seguinte experiência. Então imagina só, você tem lá uma bobina, né? Essa aqui é a representação de uma bobina, e uma lâmpada. Não tem magnetismo, não tem magnetismo por enquanto, e não tem nada ligado em fonte, nada. É só uma bobina em uma lâmpada. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar o ímã, né, dessa espira. Eu aproximei um ímã, né, dessa espira aqui. Quando eu faço isso, essa lâmpada pisca. Ela acende e logo apaga. Olha que interessante. Aproximei o ímã da espira, a lâmpada acende e apaga. Interessante. A hora que eu afasto, a lâmpada também pisca. Ela acende e apaga. Então não é que eu aproximo o ímã e a lâmpada fica acesa. Eu aproximo, ela acende e apaga. Eu afasto, ela acende e apaga. Né? Parece um fenômeno um pouco estranho, né? Porque se eu aproximasse, ela acendesse, e afastasse, ela apagasse, seria mais fácil de entender. Mas eu aproximo, né? Ela pisca. Eu afasto, ela pisca. Tá? Como que a gente entende isso? A gente entende da seguinte forma, ó. Eu consigo ainda fazer a seguinte experiência, tá? Eu consigo aproximar e afastar. Se eu faço isso de maneira rápida, essa lâmpada fica acesa. Ó, se eu aproximo e afasto, a lâmpada acende. Poxa, estranho, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Que a presença de um campo magnético, né? A presença de um campo magnético não faz com que essa lâmpada acenda, mas a variação desse campo magnético, né, o que a gente chama de delta, né, delta a gente usa sempre para representar variação. A variação desse campo magnético provocado pelo ímã em um espaço de tempo, em uma variação de tempo, é o que vai provocar a tensão elétrica. Então, a partir daí, a gente entende, né, o que é indução magnética. Então, não é a presença de um campo magnético em uma bobina que provoca tensão. É a variação. Então, por isso que quando eu aproximo e afasto é que acontece alguma coisa. Por quê? Aqui eu estou tendo uma variação. Hora é 0, hora é 80 Tesla. Né? Então, como eu tenho a variação de 80 menos 0, dá 80. Dividido pelo tempo, eu vou ter, então, um valor de tensão. Então, dessa forma que a gente consegue induzir tensão. Então, eu estou falando de transformar energia magnética em energia elétrica, em tensão elétrica.
tá? Isso é o que a gente chama então de indução magnética. Então isso aqui é o que a gente define lá, a gente chama isso aqui de lei de Faraday, né? Então a tensão gerada é a variação do campo magnético dividido pela variação do tempo, né? Dividido por um determinado espaço de tempo. É um fenômeno muito interessante. A partir desse fenômeno, nós vamos depois, em matérias mais adiante, estudar isso em máquinas elétricas, né? Nós vamos, a partir desse conceito, entender melhor o que é o transformador, entender melhor o funcionamento do gerador, como se gera energia elétrica, entender também o funcionamento do motor. Mas basicamente, por exemplo, num gerador, né, numa hidrelétrica, o que você tem? Você tem ali um grande magnetismo, um ímã parado, né? Você tem uma roda, né, com bobinas se movimentando, né? Então esse movimento ele vai provocar o quê? A variação do campo. Então, hora você vai estar mais exposto, hora você vai estar menos exposto ao magnetismo. Essa variação é o que vai gerar então a tensão numa usina hidrelétrica, por exemplo. Então, visto a importância aí da descoberta da indução eletromagnética, é o que provocou basicamente a geração, né? O que permitiu a geração de energia elétrica. A gente tem aqui, vou colocar para vocês aqui uma imagem, olha, um exemplo disso. Então aqui a gente tem, olha, um ímã, né? Aqui eu tenho uma bobina e aqui eu tenho uma lâmpada. Então essa lâmpada está ligada na bobina, né? Igual ao nosso exemplo anterior, né? Igual esse exemplo aqui, uma bobina ligada numa lâmpada e aqui o ímã. Então a gente vai mostrar aqui a aproximação aproximando e afastando esse ímã, né? Tem aqui o formato de um C, no centro aqui dessa bobina, a gente vai perceber então o que vai acontecer com a lâmpada. Olha só, ele aproxima e afasta, a gente percebe, ó, afastou, né, piscou, né? Então ele vai piscando à medida que você vai fornecendo essa variação. Se você aumenta, né, esse movimento, você vai ver que a lâmpada vai piscar junto, né? Então dessa forma a gente consegue, olha, mais rápido, ele vai piscando mais rápido também. Então, olha, não tem nada de tensão, não tem nada sendo gerado para além disso. Então, a gente percebe então que é possível gerar, né, energia elétrica, gerar tensão a partir então do magnetismo, e isso recebe o nome de indução eletromagnética, certo? Bom, pessoal, então o objetivo dessa aula foi dar uma geral para você do que é magnetismo, do que é eletromagnetismo, né, para quando o assunto aparecer nas demais aulas, principalmente na aula sobre indutores, você já saber aí o que vem a ser o magnetismo e o eletromagnetismo. Legal, pessoal? Eu gostaria agora de deixar para você um exercício para validação da sua presença, né? Você vai assinalar a alternativa incorreta, né? Responde na plataforma, tá? Esse exercício. Verifique se você tem dúvida, né, no que nós estudamos até aqui. Se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição no WhatsApp. E você também pode rever esse vídeo e outros vídeos também que estão disponíveis na plataforma. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!